A gente precisa entender o que são crenças, né? Crenças são pensamentos que a gente considera como verdadeiros. Então, normalmente a gente chama crença limitante, é aquela crença que te limita. E tem a crença impulsionadora, que é aquela crença que te fortalece, né? Por exemplo, acreditar que você é milionário, né? Então, isso são crenças, são verdades que você acredita. E o que você falou, por que é uma crença? Porque ela acredita que ela não investe porque ela não tem um salário fixo. Então isso aí acontece muito com os autônomos, né? As pessoas que têm salários variáveis, que um mês ganha bem, o outro mês não ganha nada, ou ganha pouco. Então a primeira coisa é, o que você precisa fazer para quebrar essa crença? Se você é um autônomo, se você tem esse tipo de remuneração variável. Primeira coisa, você precisa ter um planejamento financeiro. Você tem que saber exatamente qual que é a tua média de gasto para você ter uma média de receita. Por exemplo, eu trabalhei embarcado, e quando a gente trabalha embarcado, a gente recebe um salário fixo e mais alguns adicionais. Aí tem adicionais de embarque, adicionais de base. Então, a maioria das pessoas que eu via, elas consideravam todos aqueles adicionais como sendo parte do salário. E naturalmente, o padrão de vida delas, elas encaixavam contando com aqueles adicionais. Entendi. E o que acontecia era, o mês em que eles não embarcavam ou não tinha trabalho, eles só recebiam o quê? O salário base. E aí eles passavam perrengue, tinha que usar o cheque especial, tinha que estar enrolado. Então, isso é uma coisa ruim. Então, a primeira coisa, se você tem só um salário fixo, né? Não fixo, um salário variável, seja um autônomo e tudo mais, primeiro você tem que estipular, cara, qual que é a média do ano que eu recebo? Então, você pega um ano, quanto que você recebeu? Ah, recebi 120 mil. Beleza. Divide por 12, sabe? Pra você saber qual é a tua média mensal. E aí, digamos que a tua média mensal é de 10 mil. Só que teve um mês que tu recebeu 20. Ao invés de você gastar os 20, você vai gastar só os 10. Os outros 10 você vai guardar. Pra quando vier um mês em que você vai receber só 3, só 5. Você ter essa reserva. Então, esse é um mito, né? As pessoas dizerem, eu não invisto porque eu não tenho um salário fixo. Você não precisa ter um salário fixo. Você pode investir de acordo com o que você pensa. Só que você tem que começar a ter esse planejamento e essa visão de investimentos / organização financeira. É o que eu falo, né? Nós temos travas financeiras e impulsionadores financeiros. Que são essas crenças, né? A trava é o que limita a gente. E os impulsionadores é o que leva a gente pro próximo nível. Então a gente precisa ressignificar todas essas travas, que são essas crenças, e transformar elas em impulsionadores para levar a gente pro próximo nível. Então como que a gente reprograma isso? Primeiro, eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. E se eu te falasse que você pode começar a investir com R$1? Aí já fica melhor, né? R$1 é muito dinheiro? Depende, não sei. Acho que não, né? Cara, eu acho que não. Se eu olhar na carteira, eu tenho R$1. Né? Na real, R$1, né? É. Tu não compra nada. Então, assim, o poder de R$1 é muito baixo. Você não consegue. Antigamente, tu ia ali e comprava um doce, né? Ali na esquina, esses doces, né, quebra-queixo e tal, era, sei lá, 30 centavos. Agora tu vai a 1,50. É 1,50, Então assim, com R$1 você pode começar a investir. Então aqui você já quebra esse padrão. Então você não precisa, as pessoas pensam que, eu preciso ter 10 mil, 50 mil, ou 20 mil, 30 mil pra começar a investir, ou pra investir. Não precisa. Você precisa só ter conhecimento pra entender que com R$1 eu posso começar. Claro, depois você vai botar 5, depois 10, depois 100, 1000, e aí você vai crescendo. Mas pra começar, você não precisa ter muito dinheiro. Então esquece esse negócio de, eu preciso ter 10 mil, ou 20 mil, ou 100 mil. Não, você só vai chegar nesse número se você começar a investir, que seja com a menor quantidade possível. Então R$1, lembra disso. Sempre lembra do R$1. Eu uso o plano do R$1. O plano. Porque o plano do R$1 é assim, ó. Cara, R$1, todo mundo tem. Se você perguntar a qualquer pessoa, você vai na rua ali, o mendigo que tá pedindo dinheiro fala, tu tem R$1 aí? Tenho, toma aqui. Sim. Então R$1 é o mínimo pra você começar a investir. Com R$1 você consegue. Então esse lance de, só investe quem tem dinheiro. Cara, não é verdade. De jeito nenhum. Porque a gente acabou de dizer, R$1, cara, R$1. Então, para com esse mimimi, isso aí é mais mimimi. Né? Eu falo aqui, ó. Para com esse mimimi de achar que precisa de muito dinheiro pra começar a investir, que você precisa ter dinheiro sobrando. Não, só precisa separar, começando com R$1. Recebeu o teu salário, separa R$1, faz esse teste e depois me fala como é que foi. Por quê? Isso vai ser a quebra de padrão para você depois investir 100, 200, 1000, 2000 e por aí vai. Mas se você não começar, não vai rolar. Primeira coisa é que existem investimentos seguros, existem investimentos arriscados, não por ser golpe, mas porque o nível de volatilidade ele é alto. Mas é um mercado que é consolidado, tem certificação, mas é um investimentos arriscados. E tem uma coisa que não é investimento, que é um golpe financeiro, que são as famosas pirâmides financeiras. E por que o nome é pirâmide? Porque só ganha quem tá lá em cima. A base não ganha e uma hora desmorona. Começa a fazer sentido, né? Então é exatamente isso. Como eu já caí em 2 pirâmides financeiras e 2 golpes,
onde o primeiro era muito imaturo mesmo, mas o segundo eu já tava até investindo, pra você ter uma ideia. A maioria das pessoas que fazem esse tipo de pergunta, elas estão tão com dinheiro nos olhos. Ah, isso aí é interesse. Ah, aquele cara só quer ganhar meu dinheiro. Ele só quer vender o curso e tudo mais. E aí, a grande sacada é, tira o dinheiro dos olhos que ele vem pro teu bolso. Então, ó, presta bem atenção nisso. Quando você começar a tirar o dinheiro dos teus olhos, ele vem pro teu bolso. Lembra disso. Porque o foco tem que ser em como que eu faço pra gerar um resultado ou gerar uma transformação que naturalmente o dinheiro vai vir. Porque enquanto isso, você estiver pensando tudo é pirâmide, tudo é golpe financeiro, você não vai ter espaço mental pra deixar entrar algo novo para você aprender. E os investimentos é esse algo novo. E tem investimentos seguros, investimentos de médio risco, investimentos de baixo risco, de alto risco e de altíssimo risco. Cabe a você saber analisar qual é o melhor para você em cada momento. Cara, velho é o pensamento de quem acha que tá velho. Acho que fica mais clean, né? Fica mais bonito. Ficou mais bonito agora, hein? Ô? É. Mais esportivo. Mas, então assim, de fato, por quê? Ó, por exemplo, meu pai. Meu pai é aquele cara que, cara, é um cara bem cabeça fechada. Era muito. Agora tem melhorado, mas ainda é. É o cara moda antiga, sabe? Sim. Então, o que acontece? Quando eu falei pra ele de investimento, tudo mais, tá? Pô, meu filho, ele sempre me incentivou muito. Meu filho, que incrível e tal. Tô falando pra todo mundo lá a bordo, né? Meu pai trabalha embarcado. Tô falando pra galera investir e tal. Eu falei, mas o senhor tá investindo? Não, meu filho, isso aí é bom pra vocês que estão novos. Eu já tô velho, bom pra vocês que estão novos. Já acha que tá velho. Exato. Então, assim, é a crença. E eu falei, ué, você ainda não trabalha? Você tá aposentado e continua trabalhando. É, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu não estaria mais com esse, precisando, né, tal. Mas não fiz. Eu falei, mas o senhor tá aí com 60 anos na época, era 60 e poucos anos. Você acha que você vai sobreviver até quantos anos? Ele, espero sobreviver muito, né? Pelo menos 85, 90, né? Falei, beleza, são mais 20 anos. Percebeu quanto que você consegue de crescimento de patrimônio em 20 anos? Dá pra chegar até no primeiro milhão, né? Aí eu mostrei pra ele lá uma planilha, falei, quanto que o senhor consegue guardar? Aí ele falou, tanto. Falei aqui, sabia que se você guardar tanto, investindo dessa maneira, colocando nesses investimentos, você consegue em 20 anos ter tanto? Aí ele abriu um olhão assim. Isso tudo aí? É, meu filho, mas eu não sei fazer isso. Falei, pô, mas tem um filho que sabe. Aí. Conclusão. Ele ficou meio, né, relutante e tal. Depois fez o nosso treinamento. E hoje, né, na verdade, com 63 anos de idade, ele fez o primeiro investimento. E hoje, cara, já é investidor Profaz de 100k, já tá voando. Então, assim, isso que eu acho que é legal. Hoje ele fala com autoridade com as pessoas. Então, pô, começou a investir com 63 anos de idade. Um cara que não tinha nem dinheiro guardado na poupança. Hoje tá investindo, né, enfim, é diferente. Então, assim, não tem idade, não tem limite. Só tem idade se você colocar na tua mente que você tá velho. Como eu falei, velho é o teu pensamento. É tem um estudo do livro O Milionário Mora ao Lado, que ele fala o seguinte, se eu não me engano, mais de 70% dos milionários não nasceram em berço de ouro. Então, se essa frase é verdadeira, como que 70% da galera vira milionário se ela não tinha dinheiro? A gente já quebra um padrão por aí. Meus pais não eram investidores, meus pais não eram empreendedores, mal guardava na poupança. Como que eu sou milionário? Então não tem nada a ver sobre você ter dinheiro. Na verdade, você tem que começar a poupar e investir pra ter dinheiro. E claro, quanto mais dinheiro, melhores oportunidades. Por exemplo, quem tem mais de 1 milhão investido, ele é um investidor qualificado. Então ele tem acesso a outras oportunidades que tem menos dinheiro não consegue. Sim. Isso é um ponto. Mas, pra você ter uma ideia, nos grandes bancos, pra você ter oportunidades boas, você tem que ter mais de 1 milhão. E não é um investidor qualificado. Mais de 1 milhão investido lá, tem oportunidades boas. Só que essas mesmas oportunidades nos grandes bancos pra quem tem 1 milhão, é pra quem tem R$100 pra investir numa corretora. Olha que interessante. Olha aí. Então, se você tem a mesma oportunidade que tem 1 milhão no banco, por que você não tá investindo? Por que você não bota o dinheiro lá na corretora? Então aqui já quebra o padrão. E claro, na corretora, depois você tem mais dinheiro, você tem outras oportunidades. Mas, cara, você só vai ter dinheiro se você começar. Então não vem com essa. Lembra, se você botar R$1, depois você vai ter R$1 em centavos. Depois você vai ter... E é os juros trabalhando pra você, juros sobre juros. Então se você esperar ter muito dinheiro pra investir, você nunca vai ter dinheiro e nem investir. Você tem que investir pra ter muito dinheiro. Poupança é mais seguro. A poupança é mais segura. Cara, isso é a maior balela que existe. Por quê? Eu sempre pergunto assim pra quem fala isso, você sabe qual é a segurança da poupança? As pessoas não sabem. Elas trazem de geração em geração achando que é mais seguro porque alguém falou. Só que a poupança é segura? Sim. É um investimento de baixo risco. Por que é baixo risco? Porque tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente é uma instituição que, caso aquele banco onde tá a tua poupança quebre, ela vai lá e te devolve o dinheiro, desde que você tenha até R$250 mil no máximo. Essa é a segurança. Viu? Falei que a poupança era segura. Beleza. Só que sabia que um CDB, um LCI, um LCA, um LC também tem a mesma garantia do FGC, seja no grande banco, seja no banco de pequeno e de médio porte? Então, se a garantia é a mesma, ou seja, eu tenho o mesmo nível de segurança que a poupança, só que esses investimentos na corretora rendem de 2 a 3 vezes mais do que a poupança. Eu tenho a mesma segurança, ganhando mais dinheiro. Então não faz sentido. Só aí já estaria bom, não estaria? Muito. Se eu te falar que existe investimento mais seguro do que a poupança? Pô, e melhor ainda, cara. Não sei o que eu tô fazendo ainda com dinheiro na poupança. Tesouro direto.
Tesouro Direto é o investimento mais seguro do nosso país. A gente chama de risco soberano, né? Não tem a garantia do FGC, porque ele tá acima do FGC, que é o governo federal. Então, a grande sacada é, a poupança é um investimento seguro. Eu nem chamo de investimento, mas ele é seguro. Tão seguro quanto os investimentos de renda fixa das corretoras, dos bancos de pequeno porte, e menos seguro do que o Tesouro Direto. Aí. Então aqui já cai por água. Se você tem dinheiro na poupança, pelo menos bota o teu dinheiro no Tesouro Direto. Especificamente Tesouro Selic, que é como se fosse a poupança dos investidores. Porque lá você pode tirar a qualquer momento, nunca perde dinheiro e vai te render de 2 a 3 vezes mais do que a velha poupança. Então se você quer começar a investir, reprograma essas crenças, começa a trazer pensamentos que são verdadeiros pra você, mas que de fato vão te levar para um próximo nível. Beleza?